Olá pessoal, tudo bom com vocês? Este áudio é sobre Airbnb. Eu traria aqui algumas reflexões sobre essa plataforma, como utilizar essa plataforma de uma maneira inteligente. Pessoal, eu acho os preços nessa plataforma absurdos, né? E por que eu uso? Porque, para dizer a verdade, é uma das poucas alternativas para aluguel de curto prazo, né? Não é fácil encontrar um apartamento para alugar por um mês, seja para viajar, seja para você mesmo viver, se você vive dessa maneira, ou enfim, né? E eu utilizei essa plataforma quando eu permaneci em alguns lugares em que eu não conseguia alugar de outra maneira, né? Por curto período, por um mês, por exemplo, né? E em alguns outros lugares eu permaneci até por 3 meses no mesmo apartamento e pagando o preço, primeiro preço que eu acordei, né? Mas você precisa saber de algumas coisas, né? Porque parece que é assim, lá tem o preço, você aluga e pronto. Não é assim que funciona. E se você não souber disso, você pode ser enganado. Então vamos lá. Primeira questão. O aluguel, o Airbnb, ele tem como base turista, certo? Se você, mesmo que você seja turista, né, eu sugiro que você preste bastante atenção nos valores, porque às vezes você está pagando, eu não acho certo uma pessoa pagar nas férias um preço, né? Eu não sou dessas pessoas que fica barganhando o preço, sabe? Eu dou valor no serviço das pessoas e eu não negocio o preço do serviço que a pessoa propõe, geralmente. Ela propôs aquilo, é o trabalho dela. Se eu não gostar, eu procuro outra pessoa. Eu penso dessa maneira, né? A pessoa dá o valor que tem para qualidade do que oferece. Só que a gente sabe como as coisas são, né, pessoal? As pessoas só querem ganhar dinheiro na sociedade e às vezes oferecem umas porcarias, né? Então, e com relação a imóvel, a gente tem que pensar um pouco mais criticamente. Por quê? Com o Airbnb, eles têm transformado preço mensal para um preço de turista. O que eu quero dizer com isso? Gente, geralmente o turista ele fica alguns dias, algumas semanas numa cidade, né? Ele não fica mês. Quando ele ficar um mês, eu acho que já entra em uma outra categoria, um mês, 2 meses, né? Então, só que o que acontece? As pessoas colocam apartamentos na plataforma do Airbnb, até do site Booking.com, e às vezes esses apartamentos, acontece às vezes em alguns lugares, você ter dificuldade até para encontrar um apartamento, como na Alemanha, como na Eslovênia, principalmente em alta temporada, porque as pessoas preferem colocar esses apartamentos para aluguel para turista do que para a comunidade local alugar. Porque, por exemplo, se você coloca para a comunidade local alugar com um contrato de um ano, você não pode colocar o preço tão alto, né? Tem o preço consensual local, né? E aí eles preferem colocar para turismo, porque, por exemplo, em um dia que um turista aluga, eles ganham às vezes 10, 20% mais do que, ou até o dobro, né? Do que eles ganham, ou até 3 vezes mais, dependendo do preço, do que eles ganhariam alugando por mês. Então, em 15 dias, em 5 dias, em 10 dias, eles ganhariam o que o imóvel renderia em um mês. E isso, para mim, é uma maneira muito errada de ganhar dinheiro, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de responsabilidade social. E as pessoas colocam uns lixos de locais para alugar no apartamento, faz o puxadinho ali na casa ou alguma coisa assim. Gente, tem quarto no Airbnb dentro da casa das pessoas por R$ 5.000 para alugar, 3.000. Isso é mais caro do que um apartamento numa área nobre, em qualquer lugar do mundo, né? É claro que a gente tem que levar em consideração que o preço de aluguel para curto prazo ele é mais alto, mas a gente, né, não precisa fazer lavagem de dinheiro desse jeito como o Airbnb tem feito, né? E o Airbnb não, né? As pessoas que usam o site, mas assim, se o site permite, se a política dele é essa de aceitar esse tipo de coisa, né? Significa que ele está a favor desse posicionamento, né? E o que que acontece?
Eu acho, né, que isso não é legal. Colocar o valor ali mensal, se já vai para para perspectiva diária, tudo bem, você pode continuar ali com o seu preço, né, diário, que chega a ser mais barato do que preço de uma diária no hotel, tudo bem, tranquilo. Agora, mensalmente colocar esse preço tão elevado, não. Porque às vezes um aluguel, por exemplo, em um lugar seria de 1.000 e pouco, e aí o apartamento no Airbnb está R$ 7.000. E alguns turistas, ou pessoas que ficariam um mês ou até dois, chegam a pagar esse preço, né? Principalmente se ficarem em grupo nesse apartamento. E quem fomenta isso, quem paga esse tipo de coisa, deveria pensar um pouquinho, né? Porque mesmo que você esteja de férias, você é um pouco absurdo você gastar o que você às vezes pagaria em 5 meses de aluguel no seu local, no Airbnb, e pensar assim, ah, eu tô de férias mesmo, preciso aproveitar. Não, gente, não vamos ser tão idiota, né? Nem vamos fomentar esse tipo de coisa. Porque é por isso que os preços de lá são tão elevados e absurdos. E em algumas cidades, você nem encontra apartamento, mas as próprias pessoas da cidade, por causa desse tipo de site, né? Por exemplo, na Eslovênia, em Ljubljana, em alta temporada, os estudantes não conseguem encontrar apartamento facilmente porque todo dono de imóvel coloca o imóvel para alugar no Airbnb para turista. Eles têm recebem muitos turistas em alta temporada lá. E aí os próprios locais não conseguem viver no centro da cidade, ou seja, a cidade não é mais para eles, a cidade é para turista, né? E óbvio que eles preferem, que é preferível alugar para turista, porque você vai ganhar 5 vezes mais do que fazer um contrato de aluguel, né? Então as pessoas perderam um pouco de noção com esse tipo de site, né? E em alguns lugares ele é proibido, né? Então cuidado. E como driblar isso? Primeiramente, negocie o preço com o, o, o dono do imóvel. Eu não gosto dessa coisa de ficar barganhando, não gosto mesmo, mas nesse caso especificamente você tem que fazer isso para não ser enganado, né? Não pague de imediato o valor, né? E você pode ganhar um desconto. Por quê? Eu estou contando isso para você. Às vezes o apartamento lá, ele tem 3 estrelas, tem 5 estrelas, ou ele não tem avaliação nenhuma. Nesses casos em que não há avaliação, você corre o risco de ser enganado também. Então, já é um argumento para você pedir um desconto, se não tiver avaliação. Você pega e fala para a pessoa, por que você está colocando esse preço tão alto se você nem avaliação não tem? Então você poderia me dar um desconto? Aí você tenta negociar, você tenta explicar para a pessoa que um valor mensal deveria ser mais baixo, tenta abrir a cabeça dela. Eu mando, sempre quando eu alugo pelo Airbnb, eu tento encontrar no local, primeiramente, o apartamento. Aí se eu não encontrar, eu vou pro Airbnb, né? Mas eu prefiro evitar, porque eu sei que é mais caro, né? Ou então, às vezes, eu vou para os lugares onde o custo é muito baixo, onde eu encontro um apartamento de R$ 800, de 700, né? Porque eu acho que pagar uma fatia, pagar aí R$ 2.000, gente, é um dinheiro que está sendo jogado no lixo, né? Que não vai retornar para você, né? Você só está enriquecendo os outros. Não tem, e nem é por um trabalho assim, né? Porque se fosse um serviço de qualidade, uma coisa, não é nem um serviço. Às vezes as pessoas. Eu já tive experiências de alugar uma parte só porque estava numa área nobre, o apartamento, a geladeira estava cheia de mofo, de ferrugem, e a pessoa queria me cobrar R$ 1.500 para 15 dias. Eu falei, cara, eu peguei e denunciei no Airbnb e falei, eu não vou pagar. Eu quero o meu dinheiro de volta. Isso não é, tá, o apartamento está numa condição deplorável, que é isso? Não vou pagar mesmo. E as fotos não condiziam com a realidade. Eu tirei foto de tudo e mandei para o Airbnb e consegui, né? E já aconteceu também de eu alugar e me arrepender 4 horas depois, né? E eles não quererem devolver o meu dinheiro por causa das políticas dessas reservas, né? O que também, né, não é nada legal. Foram só 4 horas depois. Aí eu liguei na companhia de cartão de crédito e cancelei. Mas aí também
tive que fazer uma carta, provar tudo com as mensagens, depois meu cartão foi cancelado, eu tive que pagar um novo cartão. Mas é melhor pagar um novo cartão do que pagar um aluguel de algo que eu não utilizei só porque eu cancelei em 4 horas, né? Essas políticas aí, elas são sempre muito favoráveis a eles e não a quem aluga, né? Então, cuidado com isso. Se o aluguel tiver, seja em qualquer lugar do mundo que for, pode ser até. É claro que em Dubai, esses lugares assim, o preço, né? Mas seja em qualquer lugar, tiver acima de 2.000, já começa a desconfiar. Né? É claro que eu estou falando aí para um aluguel de um apartamento de 40 metros quadrados, de um quarto, até de dois, né? Mas se você quiser uma casa inteira, uma coisa grande demais assim, obviamente o preço vai estar mais alto mesmo. E se você for em grupo, você divide o valor com as pessoas do grupo e vai ficar tranquilo para todo mundo. Mas vamos pôr o pé no chão, né? Porque com a tecnologia as pessoas estão esquecendo que a gente vive em sociedade, né? E que não é só o lado delas que importa. E negocie com o dono do apartamento. Mande mensagens para mais de 10 apartamentos. Não alugue só porque o apartamento é bonito, só porque ele é 5 estrelas. Não. Negocie e alugue o mais barato. Né? Mesmo que você não tenha problemas financeiros. Por quê? Para que você vai investir seu dinheiro em algo, jogar o seu dinheiro fora desse jeito? Você tem que pensar sobre o seu dinheiro, mesmo que você tenha bastante. Né? Então, não façam isso. Até porque isso vai fazer o preço sempre ficar mais alto. Né? Essa é uma das maneiras de diminuir esse preço, é conversar com e pedir o desconto e explicar a realidade para o dono do apartamento por meio de mensagem. Cuidado, você tem que escrever isso de uma maneira educada, né? Você tem que dizer e falar, olha, ou diga se você não vai ficar só, se você vai ficar mais de um mês, que você não é turista, né? E que você sabe que o preço local não é esse. E às vezes a pessoa alugaria para você porque não é todo mundo que tem vantagem com a Airbnb em algumas regiões. Então, por exemplo, eu já ganhei um desconto de R$ 1.500 num apartamento, além do desconto que o Airbnb já dava, explicando isso para a dona de um imóvel, né? E, e por quê? Porque ela preferiu, né? Ou às vezes a pessoa se comove com a sua história, se ela for verdadeira, né? Ou então, às vezes a pessoa prefere pagar mesmo, aliás, prefere que você pague mesmo aquele valor, do que ficar esperando, porque às vezes, pessoal, a demanda em determinado mês pode ser baixa. Então pode ser que a pessoa alugue por 2 dias ou esteja cansado de ir todo dia no apartamento arrumar ou ter que lidar com isso. Então seria menos dor de cabeça alugar para um mês inteiro, né, por um preço fixo e já ter esse dinheiro, não ter problema nenhum, do que ficar indo no apartamento todo dia. Às vezes é a própria pessoa que vai lá arrumar, né, e ter que ficar lidando com esse tipo de coisa, né? E uma outra dica: se você puder evitar o Airbnb, melhor ainda, porque eu acho que os preços lá são muito elevados. Como que você faz isso? Quer ir para algum lugar? Procure no Google, né? Procure também em comunidades do Facebook. Obviamente, você vai procurar em outra língua, você vai procurar em língua inglesa. Se você conseguir procurar na língua local, é melhor ainda. Tem OLX em vários países, você pode procurar, né? Você pode tentar negociar, né? Nesse sentido, vale a pena, porque aluguel é uma das coisas mais caras. E mesmo que você vá como turista, um lugar para você ficar tem o preço muito alto. Né? E que mundo é esse que a gente está vivendo desse jeito? Né? O turismo massificado ele tem feito o preço ficar cada vez mais elevado e as coisas, né, as próprias experiências, eu acho que cada vez piores. Fora todo a questão de poluição, acaba que fica uma experiência, no final das contas, muito cara e superficial. Então a gente tem que mudar esse pensamento na sociedade. O turista já deve parar um pouco de pensar como um turista idiota, né? E, e ter atitudes mais inteligentes em relação a viajar, né? A fugir dessas coisas tão vendidas pelo turismo, né? Mesmo que você queira evitar problema e pensar demais, porque você está cansado o ano inteiro e é assim que
que as pessoas abusam do turista, né? Eu estou falando dessas situações abusivas, pessoal. Eu não estou falando aqui de uma barganha a qualquer preço, né? Eu estou falando de a gente trazer essa crítica aí para a nossa viagem, para a gente saber o que a gente está fazendo na nossa vida. Então, negociar uma outra forma de fazer essa negociação é de você ficar, por exemplo, 2 dias em um hostel ou em um hotel e procurar no próprio local. Por exemplo, na Tailândia, no Vietnã, se você viajar para esses lugares, você consegue alugar por um mês apartamentos sem contrato, sem nem ter que pagar, às vezes, adiantado ou, né, um seguro calção, uma coisa assim, sem nem precisar de nada. Só chegando na portaria do prédio e aluga. Em Da Nang, o Vietnã é assim. Na Tailândia é assim também. Então, para quê? E aí o preço às vezes está 4 vezes mais baixo do que no Airbnb. E mesmo no Airbnb, às vezes você vai achar o preço baixo. Então, por exemplo, você achou apartamento no Airbnb por R$ 1.500 para um mês, com tudo incluído de 2 quartos, na Tailândia. Aí você já achou barato. E aí quando você chega lá na realidade local, o apartamento custa R$ 700 para um mês. Eu falo isso porque eu já aluguei. Eu já aluguei em Chiang Mai apartamento por R$ 500 por mês. Um apartamento muito pequeno, mas com tudo incluído, né? Olha a diferença. E aí pelo Airbnb tava 1.000. Então tava mais barato ainda do que, né, foi encontrado. As comunidades, você precisa escrever aluguel, né, lá no Facebook, mais o nome da cidade. Procurar também no Google, né, e tentar no boca a boca no próprio local. Cuidado, não aluguem. Às vezes eu vejo uns anúncios no Airbnb de um quarto num hostel com 8 pessoas por 2.000 e pouco. Não pague nunca, né? Porque os hostels também, que no início eram lugares, né, de estadia mais barata, estão se apropriando também disso, do preço turismo, do turista também idiota que não pensa, para poder colocar o preço lá em cima. E aí vira meio que uma coisa assim, junta os hotéis, os apartamentos no Airbnb, os próprios hostels, a própria população que aluga, todo mundo, para poder fazer seu preço um só. E até o pessoal que aluga quarto nesse meio também coloca. Aí fica assim, o preço de um quarto, o preço de um apartamento. E o preço de um estúdio, né, fica 3 vezes mais. E o preço de um apartamento é impossível de alugar. Né? Vamos pensar aí no que a gente está fazendo. Porque a gente vive em sociedade. Quem está manutencionando esse tipo de coisa é a gente. Não pague só porque você está cansado de trabalhar o ano inteiro e acha que está pagando aí porque vai ter algum bem-estar, né, pessoal? A gente tem que saber investir o nosso dinheiro. A gente tem que saber onde que a gente está colocando, né, esse dinheiro. E aí é a gente que não pensa assim que está fazendo o preço ficar muito elevado, né? Então essas são as minhas dicas no Airbnb. Tem mais uma questão aqui, o áudio está ficando grande. Mas se você tiver algum problema pelo Airbnb, cancelou antes de... É claro, use uma justificativa plausível, né, também. Não use das dicas que eu estou trazendo aqui para tentar enganar as pessoas, mas acha que está numa situação injusta, por exemplo, eu aluguei e cancelei só 4 horas depois, e eles querem ficar com todo o seu dinheiro, liga na agência de cartão de crédito e cancela. Tenta negociar com eles, se eles disserem não, liga lá e cancela, porque não é justo que eles fiquem com o valor inteiro do custo que do aluguel do apartamento sem você ter ficado lá, né? Isso é um abuso. Se você chegar e as fotos não condizerem, nem entra, nem discute com o proprietário. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Tira foto, mostra, para você ter como provar, né? E manda uma mensagem pelo Airbnb e pede seu dinheiro de volta. Não pede nem para o proprietário, pede pelo Airbnb, né? O cancelamento. E o Airbnb não tem que ficar com a taxa de nada. Porque o que ele fez ali? Às vezes você paga R$ 400 de taxa. De taxa de quê? Eles não fizeram nada. Né? Você também questiona a taxa e exija o valor integral do seu dinheiro. Integralmente. Né? E até porque é uma empresa de outro país, não é nem uma empresa nacional, sabe? E tirem foto, mandem e enviem o pedido de reembolso. Né? Se você já tiver no apartamento e tiver acontecendo alguma coisa, tira foto, como eu fiz, e obviamente não vai dar para pedir o dinheiro todo de volta, mas pede uma parcela. Se você quiser o dinheiro todo de volta,
não vá para o apartamento, não entre. Tiver algum problema, tire foto, vá para um hotel e peça o reembolso. Pode ter certeza. Se não reembolsar, você cancela pelo cartão de crédito. Mas você vai provavelmente perder o seu cartão de crédito. E ter que pagar um novo e tem que ter uma justificativa plausível, né? Essas são as minhas dicas para você que aluga, né? E um abraço a todos. Eu acho que a gente tem que ter atitudes, né? Hoje, na sociedade que a gente vive, a gente tem que pensar um pouquinho mais no que a gente está fazendo, né? E não pensar só na gente. Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.